CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. Na tentativa de diminuir a obesidade e o avanço das doenças crônicas no país, o Ministério da Saúde lançou Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação prioriza uma alimentação caseira com consumo de alimentos frescos, como frutas, carnes e legumes, e minimamente processados, como arroz, feijão e frutas frescas. Dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2013 indicam que 50,8% dos brasileiros estão acima do peso e 17,5% são obesos. Os percentuais são 19% e 48% superiores aos registrados em 2006, quando a proporção era de 42% e 11%, respectivamente. Sobre o assunto, eu converso com a médica especialista em nutrologia e medicina do exercício e esporte pela Associação Médica Brasileira, Alice Amaral, que também é da Associação Brasileira de Nutrologia e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, pós-graduada em Nutri-Endocrinologia Funcional e Gerenciamento do Envelhecimento Saudável pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, em Medicina Física e Reabilitação pela Pontifícia Universidade Católica e em Medicina Ortomolecular pelo Centro de Medicina Integrada Arthur Lemos. Doutora Alice Amaral, bom dia. Bom dia, André. É um prazer muito grande estar falando com você e seus ouvintes. Doutora, o que a senhora achou aí desse guia divulgado pelo Ministério da Saúde? Eu achei muito bom, muito bom. Já era tempo do governo se posicionar assim em relação à alimentação do brasileiro. Chega a ser assustador quando a gente pega esses dados de como vem crescendo o índice de obesidade e o índice de doenças crônicas desencadeadas pela má alimentação. Nos assusta a qualidade dos alimentos que está na mesa das nossas famílias e o tipo de alimento que é oferecido às nossas crianças. Eu acho que já era tempo da gente poder ter um guia que nos orientasse e orientasse as famílias em relação ao que é uma alimentação saudável, onde a gente vai valorizar uma alimentação mais natural, mais nutritiva e deixar de lado esses alimentos industrializados que só vêm desenvolvendo doenças cada vez mais frequentes e cada vez mais recentes. Hoje em dia, eu pego crianças com doenças que antigamente eu só diagnosticava em pessoas bem mais velhas. Então, realmente, eu estou muito satisfeita. Eu achei fantástica essa medida do governo. Pois é, e houve uma mudança em relação ao guia que foi publicado em 2006, né? Dessa vez, o Ministério da Saúde optou por não falar em porções e grupos alimentares, e sim aconselhar e indicar o aproveitamento de alimentos frescos e minimamente processados. É verdade. Na verdade, mais importante do que você priorizar a quantidade do alimento é você priorizar a qualidade do alimento. Não adianta você fazer restrições e colocar porções. Você tem que dar qualidade. Se você está dando qualidade, o seu organismo... Qual a função do alimento? A função do alimento é nutrir. Chega um momento que o seu organismo ele se sente nutrido, então ele não tem mais aquela preocupação com a quantidade. Os alimentos naturais, eles vão nos nutrir de maneira muito mais satisfatória, muito mais fisiológica. O alimento industrializado, ele não tem nada de nutritivo e ainda estimula a gente a ter uma compulsão alimentar. Esses alimentos industrializados, para eles durarem tanto tempo, porque, por exemplo, se você fizer um bolo na sua casa, 2, 3 dias depois, esse bolo já está mofado, com bolor, não serve mais para o consumo. Para um alimento ele durar tanto tempo na prateleira do supermercado, ele contém vários produtos, aromatizantes, estabilizantes, enfim. Esses aromatizantes, entre eles a gente tem um que chama glutamato monossódico, ele é um verdadeiro veneno e ele está presente em grande parte desses alimentos industrializados. Esse glutamato monossódico, ele realça o sabor dos alimentos. Então, sabe aquela história que é impossível comer um só? É realmente impossível comer um só, porque isso vicia. Você come o primeiro, você tem vontade de comer o segundo, o terceiro, você tem vontade de comer até finalizar o pacote. Você tem que ver o pacote vazio para parar de comer, por causa disso. Esse glutamato monossódico, ele é uma neurotoxina, ou seja, ele agride o nosso cérebro e desenvolve uma série de patologias, como Alzheimer, Parkinson,
em crianças dá alterações do comportamento, enfim. Isso está presente na maioria dos alimentos industrializados. Então, o governo agora está mais preocupado em alimentos mais naturais, que não são tão industrializados, e só vem contribuir para melhorar a saúde do brasileiro. Esse aumento da obesidade significa que mudou completamente o cardápio, a alimentação do brasileiro nos últimos anos? Isso com certeza. Se você pegar um cartão postal dos anos 50, você não vai encontrar ninguém obeso. É difícil. Agora, você pega um cartão postal da atualidade, vai ser difícil você encontrar magro. A maioria das pessoas, mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso. Isso é assustador. Então, isso está muito ligado à alimentação. No pós-guerra, quando teve esse crescimento, o pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, quando teve esse crescimento da indústria alimentícia, e a partir do momento que a mulher ela saiu de casa, deixou de cozinhar e foi para a rua trabalhar, então ela começou a ter menos tempo para cuidar da alimentação. Ela se viu obrigada a comprar alimentos já prontos ou semi-prontos. Cada vez mais as pessoas elas dedicam um tempo cuidando da alimentação. Elas querem essas sopas e esses macarrões instantâneos. Olha que coisa fantástica, em 2, 3 minutos você tem uma refeição, né? E com isso houve um aumento não só da obesidade, mas com várias outras doenças, tipo diabetes, hipertensão arterial e por aí afora. Eram doenças que antigamente eram raras, você não via com tanta frequência. Eu achei muito interessante nessa medida do governo que ele fala que as pessoas têm que ter mais tempo, dedicar mais tempo para preparar o próprio alimento. E isso é muito interessante, você reunir com a família e vocês dispensarem um tempo para preparar aquilo que vocês vão comer. Olha só, você está passando uma energia positiva e esse alimento ele vai ser muito mais nutritivo para você. Tem um trabalho muito interessante de um japonês chamado Masaru Emoto com água, que ele pega os cristais de água e fotografa. E essa água, quando ela está num ambiente bom, quando ela tem uma energia boa, ela forma cristais maravilhosos. E isso acontece não só com a água, não. Isso acontece com o alimento que a gente vai ingerir. Então, um alimento preparado com carinho, com amor, ele é muito mais nutritivo do que um alimento preparado de qualquer jeito. Isso é muito interessante. E sem contar que aproxima também a família. Olha só que legal. Em vez de você ficar na frente da televisão lá e pegando aquele alimento que está semi-pronto e você acabou de preparar ele no micro-ondas, que ainda detona o que tem de valor nutricional esse alimento, você se reúne com a sua família e vai preparar a sua comidinha, a sua refeição. E depois vocês se sentam juntos e vão comer e conversando coisas agradáveis do dia a dia. Isso, além de ser muito nutritivo, aproxima a família. Quando você está num ambiente agradável, com pessoas que você gosta, o seu organismo, ele libera substâncias, hormônios que vão dar mais felicidade, mais prazer. Com isso diminui a incidência de doença e aumenta a longevidade. Eu achei muito positiva essa medida. A professora falou dessa falta de tempo, né? Por exemplo, as mulheres estão trabalhando fora, então hoje em dia, quem não tem ninguém, um auxílio em casa, tem uma dificuldade de preparar, por exemplo, todas as refeições, né? Como almoço, jantar. Há alguma restrição no congelamento do alimento caseiro? Quer dizer, aquela mãe que quer mudar, seguir essas dicas do guia, dos pediatras para evitar que o filho, né, cresça uma criança obesa, existe uma restrição? Ela pode congelar aquela comida? Diminui os nutrientes? O que tem de verdade de mito nessa história do congelamento? Na verdade, quando você congela, você perde muito dos nutrientes, não resta dúvida. Mas é muito melhor você comer um alimento que você preparou e congelou do que você comer um alimento que foi industrializado, altamente processado, né? Quanto mais fresco o alimento, maior o valor nutricional que ele vai ter. E você me falou assim, as pessoas não têm mais tempo de preparar a alimentação. Só que elas vão ser obrigadas a ter tempo de cuidar da doença. Então é muito melhor a gente separar uma parte do dia, separar um tempo para preservar a nossa saúde, do que esperar adoecer e ter que separar um tempo para cuidar da doença. Porque o nosso corpo ele vai sentir. Se você não cuidar bem dele, nosso corpo é uma máquina. Ele tem que ter uma manutenção. E se essa manutenção não ocorrer, alguma peça vai danificar. E você vai ter que gastar tempo cuidando disso. A restrição, por exemplo, ao uso de alimentos processados, quer dizer, a pessoa muitas vezes na pressa prefere comprar já um espinafre já embalado.
Há perda nesse caso? Não há? Qual é a dica que a senhora dá? Sempre há perda, né? É completamente diferente você ter uma horta em casa, ir lá pegar alguma coisa, colher e preparar, do que um alimento que foi colhido, foi armazenado, foi estocado. Vai havendo toda uma perda nutricional nisso. O alimento hoje em dia ele já não é muito rico por causa das técnicas de plantio, uso de agrotóxicos, pesticida. Então, os alimentos que a gente ingere hoje, do ponto de vista nutricional, eles são muito mais pobres do que esse mesmo alimento que os nossos avós ingeriam. Mas, mesmo assim, é saudável. Mesmo tendo agrotóxicos, pesticida, é melhor você ingeri-los do que não ingerir. Eles têm que fazer parte do nosso dia a dia. Eles trazem benefícios. E quanto mais fresco, melhor. Mas se não puder ser fresco, se você só tiver ele assim já embalado, mesmo assim vale a pena. Mesmo assim é muito melhor do que você comprar uma sopa instantânea, um macarrão já pré-preparado, esses macarrões instantâneos, ou alimentos enlatados, enfim. Então, quanto mais natural o alimento, mais benefício vai trazer à nossa saúde. Levar a criança ao supermercado, à feira, lá para que ela escolha os legumes e as frutas, ajuda também na educação alimentar? Nossa, eu acho isso fantástico. Você, desde cedo, ensinar seus filhos e botar eles para participar. E participar escolhendo alimentos saudáveis e mostrando o que é bom, o que faz bem, e estimular eles a gostar daquilo. Você sabe que a alimentação, o paladar, é uma coisa que a gente condiciona. A gente já não nasce gostando de determinados alimentos, a gente aprende a gostar dos alimentos. E a gente repete, as crianças, elas tendem a repetir os hábitos alimentares dos pais. Então é importante que você ponha as crianças participando disso e mostre para eles o que eles devem comer, que eles vão repetir isso. É aquela história, é o pai que fuma e pede para o filho não fumar. Não, se o pai fuma, a tendência é o filho acabar fumando também. Agora, um pai que se alimenta bem, com uma alimentação bem equilibrada, a tendência é que os filhos repitam isso. Você não pode estar com uma lata de refrigerante ou de cerveja e querendo que o seu filho tome água de coco. Enfim, isso não vai acontecer. Então, o modelo dos pais, o exemplo é fundamental. E sempre que possível, botar as crianças participando disso, já crescerem no caminho certo, né? Isso é fantástico. O prato colorido, né? O que não pode faltar? A questão da cor realmente é importante? Quer dizer, o prato tem que ter lá um vermelho, um verde, um branco, o preto, quer dizer, tem essa mistura de cores, ela realmente tem a sua importância nutricional? Tem, é fundamental isso. Quanto mais colorido, mais nutrientes. Imagina que você vai comprar roupas para o seu armário. Se você comprar só blusa, você vai ficar despido. A mesma coisa é a alimentação. Ela tem que estar variada. Você precisa de vários nutrientes para manter o seu organismo em equilíbrio. As cores, geralmente, elas estão ligadas a determinadas substâncias, determinados nutrientes que vão estar presentes ali. Então, quanto mais colorido o prato, mais variedades de nutrientes e mais nutrido você vai estar. Procure variar sempre nas cores. As pessoas acabam tendo uma tendência a ficar sempre assim no branco e preto, branco, preto, branco, preto. Não, tem que ter cor. Procura variar bem o seu prato. Algumas misturas, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco. Por exemplo, arroz e purê de batata. Combina uma mistura que acaba ajudando a pessoa a ganhar peso, mais peso? Acaba se comendo muito carboidrato, né? Não é interessante, nem combina arroz com purê de batata, arroz com batata, não. Eu acho que você tem que ter um pouquinho variado, você tem que ter um arroz, tem que ter uma carne, tem que ter um legume, tem que ter uma verdura. A gente não pode ficar comendo só carboidrato. Isso vai contribuir para o ganho de peso, vai aumentar a nossa tendência a desenvolver diabetes. Isso não é interessante. Então, daí a importância de você colorir, que se você for ver, olha, o arroz ele é branco, o purê de batata, na maioria das vezes, ele é branco também. Então, já tem uma coisa branca, vamos colocar uma coisa de outra cor para variar um pouco esse prato e tornar mais nutritivo, para que a gente possa preservar a saúde, para que não tenha que gastar tempo cuidando da doença. Está chegando o verão, mais calor, o metabolismo dá uma reduzida, né? O que é indicado, o que a pessoa deve comer, escolher pratos mais leves, aí a salada é uma boa dica para essa estação que está se aproximando? A gente tem que lembrar que no verão, o nosso organismo ele já acaba trabalhando mais para manter a temperatura corporal. Então, se a gente faz uma alimentação muito pesada,
a gente vai atrapalhar esse nosso metabolismo. Por exemplo, eu sempre falo, feijoada, gente, é prato de inverno, não é prato de verão. Se você comer uma feijoada no verão, você vai ter uma predisposição maior a uma indigestão. A alimentação do verão, ela tem que ser leve, de preferência carnes brancas, carnes magras, muita salada, verduras, legumes, muita fruta, e importantíssimo a gente lembrar que tem que hidratar nosso organismo, porque a gente perde muito líquido com a transpiração, e no suor, além da água, a gente perde sais minerais que são muito importantes. Daí a importância da gente repor, não só a água, mas repor esses sais minerais. Alimentos, assim, bebidas como a água de coco, que são ricas em eletrólitos, vão ajudar a manter esse nosso equilíbrio. Então, eu sugiro que a gente beba muita água de coco. Quando a gente fala de água de coco, é água de coco natural, não é água de coco de caixinha, que é igual refrigerante, sucos naturais e água de preferência alcalina. Em relação ao consumo de carnes vermelhas, é verdade que uma criança, por exemplo, na faixa de 7, 8 anos, ela precisa comer carne vermelha pelo menos 2 vezes por semana? Isso é um pouco questionável. Eu não sou vegetariana, eu até oriento meus pacientes a fazer uso de carne, mas não é obrigatório. Você consegue esses nutrientes em outros alimentos também, com exceção da vitamina B12, né, que está muito presente aí. E aí talvez fosse necessário suplementar. Eu acho que as pessoas que optam por não ingerir carne vermelha, elas têm só que cuidar bem das outras alimentações, da sua alimentação, né? Tem que ter muita verdura, tem que ter muito legume, muita fruta seca, que é para manter o organismo em equilíbrio. Não acho que seja imprescindível, não. É importante sim, mas você consegue equilibrar isso com outros alimentos. Qual é o substituto do feijão, por exemplo, para quem é aquela criança ou mesmo um adolescente, adulto que não gosta do feijão? Qual a alternativa? Sempre isso, muita verdura. A verdura ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quanto mais verde escuro, melhor. Muita fruta, tá? Se não quiser o feijão, ervilha também é uma opção. Enfim, eu acho que a gente tem que variar o cardápio. Até porque aquela coisa do arroz com feijão todo dia fica muito monótono. Quanto mais variar, mais nutrientes você vai estar dando ao seu organismo. E em pequenas porções. Então, são necessárias 6 refeições diárias realmente? Nesse programa novo do governo, ele sugere, né, que você faça várias pequenas refeições. Sim, eu acho interessante que você faça. Eu oriento sempre um café da manhã, uma colação, que é um lanchinho no meio da manhã, um almoço, um lanche da tarde, uma janta e uma ceia. Você vai estar dando pequenas porções, não está sobrecarregando o seu metabolismo, não está deixando a sua taxa de glicose baixar muito, porque você fica muito tempo sem se alimentar, ocorre uma queda de glicose, você faz uma hipoglicemia e não é interessante. Então, várias pequenas refeições no decorrer do dia. Abusa um pouco mais no café da manhã, que é a nossa refeição mais importante, a gente tem que lembrar que passou a noite inteira sem se alimentar, então é hora que a gente tem que abastecer e com alimentos de qualidade. Um almoço também, né, mais reforçado, a janta mais leve, porque a gente vai estar dormindo depois, isso pode, se a refeição da noite for muito pesada, pode atrapalhar a qualidade do nosso sono. E nos intervalos, um lanchinho mais leve, só para manter esses níveis adequados. Tá certo. Doutora Alícia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um bom dia para a senhora. Obrigada, Andréia, para você e seus ouvintes também. Eu conversei com a médica Alícia Amaral, especialista em nutrologia e medicina do exercício e esporte pela Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Nutrologia e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, pós-graduada também em Nutri-Endocrinologia Funcional e Gerenciamento do Envelhecimento Saudável pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, em Medicina Física e Reabilitação pela PUC e em Medicina Ortomolecular pelo Centro de Medicina Integrada Arthur Lemos.